Olá, como estamos? Aqui o Wesley Moreira, psicólogo, falando mais uma vez aqui nas redes sociais e tentando explicar um pouco o porquê do projeto Psicodinheiro. O projeto Psicodinheiro nasce na ideia de juntar os dois temas que estão óbvios no nome, psicologia e dinheiro. Por que esse tema se torna importante? Não temos na rede social nenhum profissional que trabalha diretamente essa questão do dinheiro emocional. Nenhum profissional na rede social hoje trabalhando a sua relação com o dinheiro. Por que isso se torna importante? A partir de 2005, o Brasil começa a se tornar, segundo a Organização Mundial da Saúde, o país mais ansioso do mundo. E de 2005 até 2015, o número de pessoas ansiosas no Brasil, ele cresce 15% ao ano, o que é um aumento considerável. De 2019 até 2020, o Brasil continua nessa primeira posição e aumentando cada vez mais aí nesses últimos 5 anos, de 2016 até 2019, o aumento passou a ser de 20% ao ano de ansiosos no nosso país. Quando vem o advento da pandemia, a partir de 2020, acontece uma explosão de ansiedade naturalmente diante daquilo que aconteceu. Os dados da Organização Mundial da Saúde falam que de 2020 a 2023, os números de ansiosos no Brasil chegou a duplicar, chegou a aumentar 200% durante esse período trágico da pandemia que todos nós vivemos. Todos nós passamos por dificuldades, perdemos pessoas e por aí vai. Mediante a isso, ficou muito claro, e a Organização Mundial da Saúde já vinha falando isso em relação ao Brasil, o Brasil hoje tem, em algumas pesquisas, a gente tem uma margem de 50% a 80% de pessoas que se consideram ansiosas, que já tiveram sintomas ansiosos, e isso é um número muito alarmante. Por isso, repito, nós somos considerados o país mais ansioso do mundo. O curioso é, você sabe por que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo? Vou repetir a pergunta de maneira direta. Você sabe por que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? O Brasil é o país mais ansioso do mundo por questões financeiras, por questões relativas ao dinheiro, por questões econômicas. Por isso que é muito importante a gente traçar esse paralelo entre psicologia emocional e dinheiro, finanças. Essas coisas estão extremamente ligadas. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo por causa das questões financeiras. E aí existem vários dados que nos mostram, o Brasil tem hoje 80% da sua população endividada, todos nós. O Brasil tem, de maneira muito clara e evidente, segundo os dados de Serasa, do próprio IBGE, mais de 63 milhões de pessoas com dívidas que complicam as suas finanças. Ao mesmo tempo, 80% da população do país ganha menos de R$10 mil por mês. Então, esses dados todos, se a gente for correlacionar, se a gente for analisar eles com calma, isso mostra pra gente que a situação financeira que nós vivemos interfere diretamente no seu emocional. Principalmente porque fala-se muito que o brasileiro não tem educação financeira. Educação financeira no viés da economia comportamental é uma coisa muito simples. Se você gasta menos do que você ganha, você tem educação financeira. Se você gasta mais do que você ganha, você não tem educação financeira. Além disso, a gente vai para outros problemas, que é, além de não termos uma educação financeira de qualidade, o brasileiro simplesmente não sabe investir. Nós não sabemos onde investir. E aí a gente recorda um outro trauma que acometeu a nossa economia e praticamente traumatizou economicamente uma geração inteira. Se você é muito jovem, você não sabe o que aconteceu no nosso país, um confisco da caderneta de poupança de quem tinha dinheiro lá.
Em 1992, houve no Brasil um confisco da poupança na época do governo Fernando Collor de Mello. Esse confisco da poupança deixou uma geração inteira traumatizada, porque as pessoas simplesmente perderam acesso àquele dinheiro e isso gerou um caos, gerou um problema muito grande no país naquela época. As pessoas que perderam dinheiro que vão poder falar com muito mais, justificar melhor, explicar melhor que sentimento foi esse que traumatizou uma geração inteira. Nós tivemos um outro momento que algumas pessoas também podem recordar e outras não, é quando nós passamos por uma transição do cruzeiro para o real. Nós tivemos uma URV, Unidade Real de Valor, que ficou ativa durante 3, 4 meses. E essa unidade real de valor era só algo, como é que a gente diria, não era tangível, não era algo palpável. A população tinha que acreditar que isso iria funcionar para que o real fosse implementado. Então a moeda que nós temos hoje, ela nasceu em 1994 e ela passou por uma transição fictícia, vamos dizer assim, de maneira mais simples para a gente poder entender. Durante 4 meses, essa unidade real de valor, URV, que foi o responsável pela transição de cruzeiro para real, ficou uma moeda fictícia, onde o valor dessa moeda mudava todos os dias. Ela começou valendo 647 cruzeiros e terminou ali no final de junho valendo 1.250 cruzeiros em média. Então as pessoas que viveram essa época nem lembram claramente ou nem sabem claramente que essa unidade real de valor foi uma transição inventada à brasileira, não conhecida na economia mundial, essa transição onde nós criamos um dinheiro fictício, onde você tinha uma moeda chamada cruzeiro ativa, você tinha uma moeda que era o real que seria implementada. Essa moeda real foi equiparada ao dólar na época e na transição tinha uma unidade real de valor que representava essa moeda. Complexo, né? Por isso que economicamente nós temos essa dificuldade de ter tranquilidade econômica. Isso é a nossa história recente, isso é de 1994, menos 30 anos fez agora da nossa moeda. Nós temos uma moeda de 30 anos de idade. Eu sou mais velho do que a moeda brasileira. Muitas pessoas são mais velhas do que a moeda brasileira. E muitos jovens não sabem que a moeda brasileira tem apenas 30 anos.